Olá, queridos, a paz do Senhor Jesus. A vida cristã é marcada por promessas, desafios e realizações que revelam o cuidado de Deus em cada detalhe. Há histórias em que a fidelidade e a perseverança se tornam marcas de um ministério aprovado pelo Senhor. No programa Lição de Vida de hoje, você vai conhecer o testemunho do evangelista Eliabe Silva do Nascimento. Um homem que viu desde o ventre materno o cumprimento das promessas de Deus e que tem dedicado sua vida à pregação do Evangelho. Uma trajetória marcada por fé, trabalho incansável e por experiências reais com o poder de Deus. Em Jeremias, capítulo 1, versículo 5, o Senhor diz: "Antes que te formasse no ventre, te conheci. E antes que saísse da madre, te santifiquei. As nações te dei por profeta." Por isso, prepare o seu coração, viu? Porque o programa Lição de Vida já está no ar. Eliabe Silva do Nascimento nasceu em 25 de dezembro de 1979 em um lar simples e cristão no interior de Pernambuco. Desde o ventre, sua vida já estava marcada por uma promessa divina. Filho de Severino Manuel do Nascimento e Josefa Maria do Nascimento, ele cresceu cercado por exemplos de fé e dedicação à obra do Senhor. O tempo passou e as promessas começaram a se cumprir. Entre perdas, renúncias e grandes desafios, Eliabe viveu experiências que provaram o cuidado de Deus sobre a sua vida e moldaram sua trajetória ministerial. Os detalhes dessa história de fé, dedicação e chamado divino, você acompanha agora no Lição de Vida. Evangelista Eliabe, a paz do Senhor Jesus, seja muito bem-vindo ao programa Lição de Vida. Paz do Senhor, irmã Thalita Belo, paz do Senhor a todos os queridos irmãos que estão nesta noite a participar deste programa Lição de Vida. Quero agradecer a Deus, irmã Thalita, também ao nosso pastor presidente, pela honra de poder participar de um momento tão importante, pois é o cumprimento de uma promessa de Deus em nossas vidas e essa promessa jamais se cumpriria se não tivéssemos ficado no centro da vontade de Deus. Tenho certeza, irmã Thalita, que o testemunho de fé que vamos relatar hoje aos nossos ouvintes e telespectadores vai ser de bênção e servirá também de alento para aqueles que estão debaixo de uma promessa. Deus é fiel. E vamos ao que interessa, porque Deus tem muito para os nossos queridos nesta noite. Amém, pastor. Estamos muito felizes em recebê-lo e já queremos saber, o senhor nasceu no dia 25 de dezembro, é uma data muito marcante, né? Cresceu em um lar evangélico e com muitos irmãos, né, pastor? Eu queria que o senhor falasse, evangelista, como é que foi, né, a sua infância e a criação? São 9 irmãos? Como é que foi a sua infância? Sim, senhora, são 9 irmãos. Meu pai, um servo de Deus, e ele tem uma história bem interessante debaixo das promessas de Deus, porque ele foi casado uma primeira vez, ficou viúvo e no primeiro casamento ele teve 9 filhos. Sim. E os 9 filhos faleceram, um após outro, ainda criança. Naquela época a medicina não havia desenvolvimento como hoje. Depois a esposa faleceu, ele casou com minha mãe e teve 9 filhos. E dentro desse aspecto nós entendemos que havia um trabalhar de Deus, Sim. porque a vida está nas mãos de Deus. Verdade. E eu sou o 6º filho de 9, 5 homens e 4 mulheres. E embora a data seja uma data assim marcante para a sociedade, mas o que me marcou mesmo Sim. foi uma promessa que minha mãe, meus pais receberam da parte de Deus, mais ou menos no 6º mês de gestação. Naquela ocasião não se sabia ainda o sexo da criança, só quando nascia. E encontraram um servo de Deus
e este irmão olhou para minha mãe ao lado do meu pai e falou: este fruto que está no teu ventre é um varão e ele será um pregador da minha palavra. Oh, glória! E meu pai e minha mãe guardou aquela palavra, né? Sim. Porque já tinha 4 irmãos e mais uma irmã, e eu fui o 6º. Ninguém sabia se seria uma menina ou um menino. Sim. Mas Deus é fiel com o que diz. É verdade. Eles guardaram quando nasceu um varão, para começar de fato a entender que aquilo que Deus houvera dito, de fato, estava começando a se cumprir. Que bênção. E o pai do Senhor, evangelista, foi um presbítero, né, que pastoreou várias igrejas, né, no interior do estado. Eu queria que o senhor falasse das lembranças que o senhor guarda, né, e do exemplo do ministério do seu pai. Sim, irmã Thalita, meu pai foi um presbítero da igreja, exerceu o ministério ali naquela região, Limoeiro, precisamente, Congregação Cedro, Surubim, eram campos que eram próximos ali, ligados na época, e trabalhou em várias cidades. Tenho lembrança de meu pai muitas vezes andando de a pés, caminhando para lugares longínquos, distantes, a serviço da obra, a serviço do reino, em uma época remota em que não havia facilidade para transporte. E o que marcou a minha infância, a vida espiritual daquele homem, era a vida de oração que ele tinha. Amém. Eu ouvi muitas vezes aquele homem de joelhos, dizendo: Senhor, eu te entrego a vida dos meus filhos, para cuidares dele. E todas as vezes que estou fazendo a obra de Deus, eu escuto a voz daquele homem intercedendo. Glória a Deus. Pelos filhos, pela obra, mais especificamente pela família. Sim. E trabalhou em Bom Jardim, trabalhou em Surubim, trabalhou em Vertente do Lério. Surubim foi a cidade onde eu nasci, no ano de 79. Quando ainda eu tinha, acho que, aproximadamente 5 anos de idade, ele veio morar em Bom Jardim para trabalhar na época com o pastor José de Lira. E ele já tinha trabalhado lá ligado a Surubim. Voltou para Surubim, depois veio trabalhar com o pastor José Severino de Lira e depois foi trabalhar na cidade de Orobó. E aí foi quando já foi chegando a minha fase de adolescência e o Senhor o chamou. Sim. Além da vida de oração que o meu pai, o presbítero Guilherme, como era conhecido, tinha, outra coisa que marcou mais a minha vida, a infância, foi o fato de que na cidade de Orobó, uma família muito grande se converteu ao Evangelho na gestão em que meu pai trabalhava lá, família Abreu, que por sinal hoje o diácono Abreu, Severino Abreu, é o prefeito daquela cidade. Que bênção. E a família inteira, naquela ocasião, o Senhor fez um mover muito grande na cidade e muitas pessoas, aquela família, se converteram ao Senhor. Então foi um ministério marcado, de fato, pela confirmação das promessas que Deus fez àquele homem. Um homem simples, um homem de pouco conhecimento intelectual, mas um homem de Deus, e deixou marcado para nós o prosseguimento do chamado de Deus para a sua vida. Glória a Deus, evangelista. Aos 15 anos, houve um momento marcante, né? O início aí do cumprimento de promessas em sua vida, que foi quando o senhor foi apresentado para ser auxiliar de trabalho, né? Eu queria que o senhor contasse para a gente como é que foi receber tão cedo uma grande responsabilidade espiritual. Olha, irmã Thalita, queridos irmãos que nos escutam nesta noite, é muito interessante ver como Deus trabalha, porque eu não sabia. Eu vim saber dessa promessa de que este filho varão que está no ventre de minha mãe seria um obreiro e um pregador da palavra muito tempo depois. Quando eu, ainda adolescente, 14 anos, lembro-me muito bem que Jesus chamou meu pai para a eternidade. Sim. E nenhum dos meus irmãos eram obreiros, crentes, mas logo em seguida, um ano depois, chegou um pastor em Bom Jardim
pastor José Justino de Oliveira. E esse pastor, ele viu um chamado de Deus na minha vida. Mas nesse intervalo aí da chegada do pastor Justino e da partida de meu pai, quem estava pastoreando Bom Jardim na época era o pastor Pedro Verona, que já está com o Senhor. E o pastor Verona foi quem me batizou, foi quem me desceu as águas. E eu me lembro que quando saí das águas, que abracei o pastor agradecendo pela confiança depositada em mim, ele me disse assim nos meus ouvidos: seja fiel a Deus para ser um obreiro da casa do Senhor, como foi seu pai. E logo depois ele foi transferido, chegou o pastor Justino, como eu disse, 15 anos de idade, 15 anos adolescente. E sem muita experiência, mas ele viu esse chamado. E ele, quando me chamou para cooperar como auxiliar de trabalho, ele me disse: irmão Eliabe, seu pai foi um presbítero da igreja. Pastoreou algumas cidades, mas foi um presbítero da igreja em termos de ordenação ministerial. Mas se você for fiel a Deus, você vai além do que o seu pai foi no ministério. E eu guardei aquela palavra, sempre me submetendo àqueles homens que tinham vida de oração, que viviam por fé. Era o ano de 1995, quando fui separado para auxiliar de trabalho, e não demorou muito tempo, porque jovem, com todo fervor, com todo o gás, eu aproveito aqui para abrir um parêntese para dizer aos jovens que estão na casa de Deus: nunca me arrependi, irmã Thalita, nunca me arrependi, queridos, de ter entregado a minha vida tão cedo para servir ao reino e ao ministério. Nunca me arrependi, muito pelo contrário. Vi aquilo como Deus me preparando para algo maior e de maior responsabilidade que viria depois. 15 anos de idade, auxiliar de trabalho, dirigia cultos, cantava no conjunto, cantava no coral da igreja lá em Bom Jardim, não é? Que tinha como maestrina na época a irmã Nina. Hoje é o filho dela, Issacar, quem rege aquele coral, não é? Serva de Deus, que nos ajudou muito quando meu pai trabalhava naquela cidade. Enfim, homens e mulheres que Deus colocou para que na minha vida infanto-juvenil carregaram um peso e uma responsabilidade de um chamado: ser obreiro da casa do Senhor, ainda muito jovem. Embora as promessas ecoassem, eu não sabia que iria tão longe como já vim até aqui. Deus é fiel. Oh, glória, amém, pastor. E como parte de cumprimento de promessas, existe a constituição de uma família, né? E eu queria que o senhor falasse como foi a formação da sua família, como o senhor conheceu a sua esposa, né? Como é que foi o início da vida conjugal? Então, eu tinha aproximadamente 17 anos e foi exatamente no ano em que fui separado para o diaconato. Sim. Quando os pais da irmã Lília foram residir em Bom Jardim. E pouco tempo antes deles irem morar lá, na época ainda do pastor Justino, a comissão da congregação em Fosforita foi convidada para o aniversário do círculo de oração. Irmã Lília, muito jovem, cantando na comissão. Normalmente não se via, não é? Isso. Mas ela, desde muito cedo, também tinha um chamado divino. Sim. Ela começou a se unir àquelas irmãs experientes que gostavam de comissão. E eu estava na mocidade quando a comissão de Fosforita estava lá. E aquela jovem, eu digo, aquela irmã não é casada. E eu ficava olhando para ela e olhando para o púlpito e ela me olhando. E eu dizia: meu Deus, eu preciso cultuar, mas parece que já era Deus marcando, né? Sim, um encontro. E aí terminou, me lembro até da cor do vestido que a irmã Lília estava, era um vestido azul. E aí o que acontece? Quando terminou a festividade, à noite, tarde e noite, à noite, 2 ônibus que estavam lá daqui de Recife, de Fosforita, um deles teve que voltar e o outro teve que ficar porque quebrou.
E foi exatamente o ônibus que a irmã Lília estava que quebrou. Eita, E eu cooperava como secretário da igreja, na época, mesmo jovem, hoje é auxiliar de secretaria nas filiais. E o pastor Justino disse: irmão Eliabe, faça companhia aí aos irmãos, até que o rapaz conserte o ônibus. E ficamos conversando com os irmãos, e ela ali no meio, né? O pai dela ali no meio, e dali começou a criar um vínculo. Sim. Não havia telefone, celular, era uma escassez naquela época. Logo em seguida, o pai dela se muda para Bom Jardim. E se muda para morar exatamente no bairro onde eu morava, Olha na Vila da Coab. Que Jesuicidência, né? Pois é, Jesuicidência, porque as coisas na vida de quem é chamado não é por coincidência, né? Nem por acaso. Jesuicidência, bem colocado. No mesmo bairro, na mesma cidade, no mesmo bairro, na mesma rua. E detalhe, foi morar na frente da casa onde minha mãe morava. E aí foi quando houve um contato espiritual, porque quando Deus tem um chamado na vida de um e de outro, então eu entendo que Ele vai trabalhando e as coisas vão acontecendo de maneira para se encaixar no cumprimento daquilo que Deus disse. Verdade. O homem que tem um chamado divino, o jovem que tem um chamado divino, ele precisa seguir na direção da promessa. E até as escolhas têm que ser bem feitas, porque se escolher errado, ele pode ter um ministério frustrado no meio do caminho ou retardar o cumprimento das promessas de Deus. E aí começamos a namorar, depois noivamos e por fim veio o casamento no dia 8 de janeiro de 2000. Dizem que homem não lembra de datas, mas eu lembro muito bem. Bênção. 8 de janeiro de 2000, não é? Agora, no dia 8 de janeiro de 2025, nós celebramos as bodas de prata. 25 anos, não é? Bênção. E aí, Deus tem nos abençoado muitíssimo. Ela é uma mulher muito completa, preparada para o ministério, tem um chamado de Deus extraordinário. Amém. Terapeuta de casais, ajuda lá a igreja, os casais e a casais de outras regiões, não é? Claro que sempre que é autorizado pelo nosso pastor presidente, que tem sido uma bênção no nosso ministério, nossa irmã Judite, mas irmã Lília, minha esposa, é uma bênção de Deus no meu ministério. Alguns amigos até costumam dizer, eles quando estiverem nos assistindo ou estando nos assistindo, vão se lembrar do que eu vou dizer. Eles costumam dizer que irmã Lília é 70% do meu ministério. Eu disse, então eu quase não sou nada, não é? Mas Deus abençoe. Amém, evangelista. Eu queria que o senhor falasse rapidamente sobre também a paternidade, né? O senhor tem um casal de filhos abençoados. Eu queria que o senhor falasse rapidinho sobre as lições que o senhor procurou passar, os valores que o senhor procurou passar para os seus 2 filhos, evangelista. Sim, irmã Thalita, queridos irmãos que nos escutam nesta noite. Primeiro veio Esther, Sim. o L da Esther. Eu sempre digo que cada filho marca a história de uma família, não é? E Esther é a minha filha das provações. Porque quando ela chegou, nós estávamos quase 2 anos de casados, 1 ano e pouco de casados, e era uma época de muitas provações. E nós não tínhamos sequer condições de comprar leite. Sim. Porque trabalhávamos na obra e o trabalho era muito sofrido, mas Deus cuidou, porque a amamentação de Esther, eu sempre digo, foi algo que ela, até 3 anos, estava ali querendo estar participando da amamentação. Sim. Não tínhamos carro, Esther levou queda na primeira igreja que nós dirigimos, congregação que foi sítio campestre, andando na chuva, na lama, escorregadio. Esther caiu muitas vezes com a gente nos braços. Então Esther é a filha que marca os momentos de provação, não podemos esquecer. Depois Deus nos deu Júnior, 4 anos depois. E eu digo para ele, Júnior é o filho da bênção. Ele chegou e quando chegou Deus marcou uma nova história. Glória a Deus. Inclusive temos uma foto de Júnior
sentado em frente a uma pirâmide de latas de leite. E ele não quis mamar, somente os primeiros dias. Foi muito difícil. Então veja que cada filho marca uma trajetória. É verdade. Filhos obedientes que me ajudam no ministério. Esté hoje tem 24 anos, Amém. Psicóloga lá na cidade, atende, ajuda pessoas, tanto da igreja, do convívio igreja, como também no aspecto profissional, ela trabalha. E o Júnior tem 20 anos, é auxiliar de trabalho, é músico na igreja, é sonoplasta, nos ajuda muito na obra de Deus. E ambos os filhos vivendo as promessas de Deus nas nossas vidas. Glória a Deus. Uma família maravilhosa e abençoada que Deus tem nos dado. E tudo isso foi acontecendo à medida em que as promessas foram se cumprindo. Com 15 anos, auxiliar. Com 17 anos, ainda jovem, fui separado para o diaconato no dia 15 de abril de 1997. Foi aí que nós noivamos com a irmã Lila e casamos quando tínhamos 20 anos de idade. Todos esses fatos aconteceram na cidade de Bom Jardim. Bom Jardim, embora eu tenha nascido em Surubim, como falei, minha terra natal, mas Bom Jardim foi onde eu vivi as experiências, as provações e as promessas de Deus para as nossas vidas. Bom Jardim. Até que depois vieram outras etapas na nossa vida e cada uma delas, como diz a palavra, né? Maria ia conferindo. Amém. Aquilo que Deus dizia e à medida que ia acontecendo, Maria ia conferindo. Assim mesmo foi. Foi em Bom Jardim também, evangelista, que o senhor foi consagrado ao presbitério. E como é que foi? O senhor chegou a ser enviado ao sertão do Araripe também, né? Eu queria que o senhor falasse para a gente como é que o senhor recebeu essa nova missão, né? De servir a Deus em um lugar mais distante. E queria também que o senhor falasse sobre o chamado a ser evangelista, ao ministério. Muito bem, irmã Thalita, queridos irmãos, telespectadores. Foi em Bom Jardim ainda, recém-casado. Eu tinha 20 anos de idade, 15 diácono, 15 anos auxiliar, 17 anos diácono e com 20 anos presbítero da igreja. Na ocasião, o pastor era o pastor Ismael, que cooperou muito aqui no Templo Central, residiu ali nas proximidades de Santa Rita, já está com o Senhor, um homem de Deus, e já era o pastor presidente, já era o pastor Ailton. Embora, quando eu fui diácono, era o pastor José Leôncio, no Templo de Encruzilhada, quando fui separado para o diaconato. Mas, muito cedo, né? Casado, no segundo mês de casado, fomos tomar conta da igreja em Campestre, Sítio Campestre e Sítio Feijão, pertencentes a Bom Jardim, na ocasião. Hoje, este trabalho pertence à igreja filial em Orobó, mas, na ocasião, pertencia a Bom Jardim. Nós fomos cooperar nestas duas congregações. De lá, o pastor Dário, porque o pastor Ismael já não estava mais conosco, já tinha sido transferido aqui para Recife. Aí quem estava lá era o pastor Dário, hoje pastor de São José do Egito. Ele me trouxe de Campestre para a congregação em Coabe. Lá em Coabe nós fomos apresentados numa garagem e começamos a evangelizar. E quando saímos da Coabe para a Encruzilhada, ficou um templo já em andamento, sendo construído em andamento, e várias pessoas tinham se convertido ao Senhor. Então de Coabe fomos cooperar em Encruzilhada e congregação Sítio Remenda, Encruzilhada e Sítio Remenda. Lá também o trabalho prosperou. Quando chegamos ali tínhamos apenas 15 irmãos, em uma época muito difícil, mas Deus abençoou. Muitos trabalhos foram abertos, Sítio Aroeiras, Lagoa da Casa, Sítio Balança e muitos outros trabalhos. O trabalho foi muito próspero. Nesse período se passaram aproximadamente 10 anos. E aí toda promessa, para acontecer o cumprimento, não acontece assim, um estalo de dedos. Tem o tempo de espera. Deus pode fazer um estalo de dedos, mas tem um tempo de espera, irmã Thalita, queridos irmãos, tem um tempo de espera. E às vezes as coisas elas vão se afunilando, né? Afunilar, essa expressão significa colocar num funil. Todo mundo sabe que o funil ele é um pouquinho largo, a boca dele, mas a saída é bem estreita.
E quem tem promessa de Deus tem que passar no funil de Jeová. E aí as coisas foram se afunilando, foram se apertando de tal maneira que nós tomamos a decisão, conversamos com o pastor local na ocasião, e de ir embora para o Rio de Janeiro. Falamos com o pastor, pedimos carta de mudança para o Rio de Janeiro. Os poucos móveis que tínhamos, a gente ofertou a algumas pessoas, aquilo que era útil e que não era, a gente descartou. E ficamos nos últimos 30 dias dormindo no colchão, no chão, cozinhando no fogão de 2 bocas que mamãe nos deu, Sim. esperando o dia de viajar para o Rio de Janeiro. Pastor, eu vou lhe pedir licença rapidinho para a gente ir para o intervalo. Sim. E na volta a gente vai continuar e ouvir essa história. Amém. Vamos continuar sendo muito edificados através do seu testemunho. Amém. Então você continua conosco, Deus já tem falado ao teu coração e vai continuar falando aqui no programa Lição de Vida. É bem rapidinho. Muito bem, já estamos de volta com o programa Lição de Vida. Hoje estamos tendo a alegria de receber o evangelista Eliabe Silva do Nascimento. Evangelista, antes de irmos para o intervalo, o senhor estava falando sobre a sua ida, né, para o Rio de Janeiro. Eu queria que o senhor prosseguisse nos contando a história. Muito bem, irmã Thalita, queridos telespectadores e amados irmãos que nesta noite estão nos dando a honra de ouvir esse testemunho de fé. Então, como dizia antes, toda promessa, ela às vezes nos encaminha para uma situação um pouco apertada, mas é com o objetivo de chegarmos no alvo, que é o cumprimento daquilo que Deus disse. Passagens compradas para o Rio de Janeiro, a minha, da minha esposa, dos meus filhos, e de repente o pastor presidente, ele tomou ciência dessa nossa viagem através de pastores, não é? Que conhecia o nosso trabalho, sabia do chamado de Deus, e um dia eu vim a um círculo de oração, fui a um círculo de oração na congregação denominada Dois Leões, na cidade de Pombos, agradecer uma cura vivida na vida do meu filho Eliabe Júnior. E quando terminou o círculo de oração, Deus tomou o presbítero Jurandir, que ainda hoje dirige aquela congregação, e ele leu aquele versículo lá no livro de Esther, que diz que se fará o homem de cuja honra o rei se agrada. E fechou a Bíblia já no finalzinho, depois que tínhamos ministrado uma palavra, e ele disse assim: ainda esta noite Deus vai tirar o sono do rei a teu respeito e ele vai mandar te chamar. Glória a Deus. E naquela mesma noite, quando eu voltava, isso foi à tarde, ficamos para a Santa Ceia à noite, quando voltávamos para casa, Deus tomou um irmão dentro do carro e disse: eu estou presente aqui, estou dando um sinal dentro deste carro. Oh, glória. E quando chegamos lá, o sinal era que tinha uma chamada perdida e eu não sabia de quem era, porque não tinha agendado aquele contato, era o número do pastor presidente. Pela manhã cedo ele ligou para mim e disse: irmão Eliabe, o senhor está decidido mesmo ir para o Rio de Janeiro? Eu disse para ele: meu pastor presidente, as passagens estão compradas, mas o senhor sabe que a palavra de Deus diz que do homem são as preparações do coração, mas de Deus a resposta é da boca. Ele disse: pois o senhor não vai para o Rio de Janeiro porque eu conheço sua história e o senhor vai vir trabalhar comigo aqui em Recife. Glória a Deus. E eu me emocionei, chorei, porque vi que as promessas não estavam se ofuscando, né? Não era para o Rio de Janeiro as promessas, mas para Pernambuco. Oh, glória. Especificamente granito? Especificamente granito. Porque quando eu desci, depois de alguns dias, para falar com o pastor presidente, Sim. a chamado dele, ele no gabinete me perguntou: o senhor conhece granito? Porque a princípio ele tinha me convidado para trabalhar com ele em Recife. Sim. Mas aí eu disse: pastor, não conheço. Ele disse: é uma cidade lá do sertão. E ele disse que inclusive esteve lá com o pastor Zé Amaro, numa caravana há uns mais de 40 anos atrás. E disse que o pastor José Amaro levantou as mãos na praça da cidade em pleno meio-dia e disse: Deus, eu declaro aberto um trabalho neste lugar. Veja, 40 e tantos anos. Sim. E aí ele disse: suba lá na cidade e me traga um relatório como está. E aí eu fui com a minha esposa, deixei os filhos na casa da minha sogra, meu sogro, e fomos para Granito.
conhecer a cidade. Fomos recebidos pelo pastor de Moreilândia, que supervisionava Granito, pastor Lécio. E lá fomos conhecer a cidade. Não tinha casa para morar, porque as pessoas não queriam alugar casa para pessoas evangélicos. Sim. E o templo era bem simples, só tínhamos 6 irmãos, literalmente meia dúzia. Sim. O acesso à cidade era terraplanagem, como ainda hoje existe um outro acesso muito mais longe, mas o acesso principal, terraplanagem. No mês de dezembro, só tinha de verde mandacaru, que é a planta, não é, típica da região. Sim. E foi muito assustador, porque é uma região totalmente sertão, diferente da região que a gente vivia. Sim. Nós fomos, voltamos, demos o relatório ao pastor e ele disse: tem chamada de Deus? E eu estremeci e disse: tem. O pastor ele disse: pois vá para Granito que eu vou com o senhor. Amém. E como é que eu levo sua mudança? Eu disse: eu não tenho mudança, só tenho roupas. Ele disse: pois vá-se embora, pega o ônibus da Progresso e vai embora e eu vou cuidar de você. Quando cheguei lá, ele já tinha mandado o gestor comprar todos os móveis. Tinha uma casinha humilde atrás do templo, foi feita uma reforma. Fomos morar nesta casa em janeiro de 2010. E aí começaram os cumprimentos das promessas e os desafios. Glória a Deus. E foram muitos desafios, inclusive, evangelista, um atentado pessoal, né? Como é que foi viver esse momento de provação? No segundo mês que estava em Granito. Recém-chegado. Recém-chegado, não tinha computador em casa, eu estava digitando numa lan house a biografia do pastor que ia aniversariar. E um senhor estava bebendo assim num calçadão, quebrou um copo lá, ele estava embriagado e eu fui olhar para, digo, se for algum problema, alguma briga, eu vou me retirar para... E quando olhei, ele se sentiu intimidado talvez e perguntou o que eu estava olhando e veio cá e me deu um tapa no rosto. Meu Deus. Eu baixei a cabeça e perguntei por que me bateu. Ele pôs a mão na arma e disse: se falar eu atiro na sua cara. E eu fiquei clamando o sangue de Jesus, saí para casa e depois um irmão destes 6 irmãos foi lá em casa quando soube e acionou a polícia. Eu disse: não vou fazer nada com ele, porque os homens prendem e os homens soltam. Eu conheço um que prende e ninguém solta. Deixa ele solto, vamos orar para Jesus salvá-lo. Não é? E aí ficamos orando. Depois esse homem se envolveu em outras tantas questões e depois de um tempo, infelizmente, orei muito para Jesus salvá-lo, porque seria um milagre muito grande, não é? Sim. E para o testemunho do Evangelho. Mas aí, infelizmente, ele teve a sua vida, infelizmente, ceifada. E atrelado a esse atentado que sofri, Deus, ele começou salvando almas, porque as pessoas começaram a ver que havia algo diferente na minha vida, na nossa vida, na vida da minha família naquele lugar, por não ter reagido, por não ter ido da parte do rapaz, por não ter... todo mundo na cidade ficou sabendo. Sim, não é? O pastor da Assembleia de Deus, ainda eu não era pastor porque não tinha sido desmembrado ainda, não tinha ação pastoral, mas o povo chamava de pastor. O pastor apanhou na cara e aquele negócio todo, mas aí quando viram Deus entrar com ação, então as pessoas começaram a ter um respeito. E aí as pessoas começaram procurando a igreja e a gente começou mostrando que a graça de Deus e o amor de Deus supera qualquer tipo de atitude que as pessoas, talvez usadas pela força maligna, venham a tentar. E aí uma pessoa muito conhecida dele se converte também ao Evangelho. E foi uma força muito grande, porque esse rapaz tinha um testemunho muito ruim de uma vida pregressa. Eu posso citar o nome dele porque ele é um amigo pessoal e permite que eu dê o testemunho de vida dele. É o irmão Diego. Saí de lá, ele ficou auxiliar de trabalho, hoje obreiro na cidade de Moreilândia. Irmão Diego, casado com a irmã Gisele, os pais convertidos ao Evangelho. E depois disso o Senhor começou salvando. Abriu a porta da salvação. Abriu a porta da Glória. salvação. E durante 11 anos e meio que passamos em Granito, 10 anos foram 10 cruzadas. Não teve 11 porque uma já foi pandemia. Sim. E aí o Senhor salvando almas e salvando almas. Em abril de 2013, precisamente dia 1, o pastor presidente desmembrou o Granito. Desmembrou e nos deu ação pastoral, que Granito era ligado a Moreilândia. Nos deu ação pastoral. E nós soubemos da caravana da Estiadeb,
Sim. que na ocasião coordenada pelo professor Givanildo Hermano. Sim. Hoje, né, tem como diretor nosso pastor Nardo Jackson. E na ocasião o professor Givanildo, eu acho que tinha ido para Salgueiro com uma equipe fazer um trabalho evangelístico e ação social. E eu disse, meu Deus, se eu conseguisse trazer aqueles irmãos aqui, e aí nós conseguimos levar. Que bem. A primeira vez, acredito, em 2014, para Granito. Mais de 250 almas se converteram ao Evangelho. Glória a Deus. E foi uma bênção tão grande que tivemos que pedir permissão ao pastor para ampliar o templo. Sim. E se tornou, na verdade, um novo templo. Oh, glória. O Templo de Granito, que foi inaugurado em 2017. Por ocasião da inauguração, o pastor presidente permitiu que outra vez a Tia Deb fosse para Granito. Olha. 2 ônibus, adentrar uma cidade que nem asfalto tinha. Muitas vidas, centenas de vidas se converteram ao Evangelho. Aleluia. Na inauguração houve um grande desfile, a cidade foi impactada. Parou a cidade, né? Parou a cidade. Oh, glória. A Assembleia de Deus hoje em Granito, hoje é um verdadeiro cartão postal. Amém. Representa Glória. muito bem o nosso ministério, Glória. a igreja, a Assembleia de Deus, que é uma igreja centenária. E eu preciso dizer algo aqui. E não sei porquê, mas Deus sabe porquê. Porque durante 30 anos aproximadamente, aquela igreja ela era cuidada por obreiros que vinham de lugares adjacentes. Mas no dia que o pastor presidente estendeu a mão daqui do Recife e disse, vá porque eu vou com o Senhor e Deus vai abençoar, a partir daquele dia a história daquela igreja mudou. Glória a Deus. Não é? E Deus foi abençoando, salvando, realizando milagres, curas divinas. Hoje o templo lá é padronizado, climatizado, porcelanato, uma coisa linda, uma maravilha, um presente de Deus para aquela igreja e para aquela sociedade. Que bênção, pastor. E depois de mais de uma década em Granito, o Senhor foi enviado para Itaíba. Outro local. Eu queria que você falasse quais foram os maiores desafios, né, desse novo campo, especialmente no período pós-pandemia, que foi um período difícil, né? Eu queria que o senhor relatasse para a gente. Em junho de 2021, nós fomos designados pela convenção, pelo nosso pastor, para ir para Itaíba. E aí chegamos lá com o desafio de trazer de volta a igreja para dentro do templo. Numa época, desde Granito, a gente já viveu isso, a nível de estado. Sim. A gente colocava, primeiro houve a permissão para que pudessem cultuar com 10 pessoas, depois com 50 pessoas, isso distante, uns dos outros, usando máscaras e proteção. Mas, mesmo assim, muitos irmãos ainda não tinham voltado, tinham medo de que a epidemia, a pandemia voltasse com força. Foi desafiador. E eu perguntei ao Senhor, ao chegar naquela cidade, Senhor, por onde eu começo aqui? Como faço nesta cidade? E eu ouvi a voz do Senhor dizer, começa pela oração, começa de joelhos. Glória a Deus. E convocamos os irmãos de lá, de Itaíba, a igreja, para orar, orações matinais, amanhecer com Cristo, realizando vigílias, consagrações, convocando a igreja para dentro do templo, e o Senhor foi abençoando. Glória. 11 anos e meio em Granito, 4 anos, quase 4 anos e meio em Itaíba. Vejo a mão de Deus trabalhando e operando. Lá também a Tia Deb já esteve. Recentemente, em dezembro, no último final de ano, a Tia Deb esteve lá. Um impacto muito grande na cidade de Itaíba, muitas conversões. Oh, glória. E eu preciso dizer que tudo isso que aconteceu é Deus dizendo, é simplesmente o começo do cumprimento das promessas. Oh, glória. Muitas outras ainda hão de se cumprir. Muitas outras promessas ainda hão de se cumprir. Amém. E eu creio que certamente este testemunho também vai animar a sua fé para saber que nada está perdido. O Deus que promete, Ele é fiel para cumprir aquilo que prometeu. Oh, glória, eu creio. Pastor, rapidamente, relate para a gente um testemunho marcante de conversão, né, de sinais de Deus nesses lugares, ou em um desses lugares, melhor dizendo, para a gente poder adiantar aqui o tempo. O que mais lhe marcou? Me marcou a conversão de um irmão lá em Granito. Em Granito.
houveram conversões em Itaíba, sim, mas em Granito houve uma conversão que marcou muito a minha vida. A conversão de um irmão chamado Adão. Irmão Adão, ele era devoto de uma religião majoritária na cidade, e a esposa dele se converteu e começou indo aos cultos, e ele era, assim, pela falta de conhecimento que tinha, avesso ao Evangelho. E um dia nós fomos visitá-lo e eu notei que não fomos bem recebidos, assim. Ele recebeu, mas eu notei que havia uma resistência. E um dia a esposa dele pediu orações, porque estava muito difícil, ela queria servir a Deus, a irmã Maria Saraiva, hoje dirigente do Círculo de Oração naquela igreja, matriz de Granito. E ela nos contou que depois de uns dias de oração, Círculo de Oração orando ali, com umas poucas irmãs que tinha, ela contou que foram vítimas de um trabalho espiritual que fizeram e colocaram lá dentro do terreno dele para destruir a família. Sim. E ela perguntou se a gente poderia ir lá orar. Disse seu esposo, não, foi ele quem propôs. Disse, então vamos lá. Peguei minha esposa e meus filhos, uma outra irmã, que era irmã da irmã Maria Saraiva, e fomos fazer esta visita. E ao chegar na casa, fomos logo, tinha um almoço preparado, mas ele já recebeu diferente do que tinha recebido da outra vez. Sim. E disse, o senhor quer logo fazer, olhar lá o serviço que foi feito? Eu digo, vamos. E aí entramos mata dentro, lá no finalzinho estava lá aquele trabalho feito. E eu não vou dizer os elementos, até por uma questão ética perante os nossos telespectadores, principalmente nos dias de hoje. E aí, de repente, nós chegamos lá e tinha aquele trabalho feito. Nós pedimos um fósforo, colocamos fogo naquelas bugigangas e levantamos os irmãos em um círculo ali, fizemos uma oração. Pedimos a proteção de Deus para o senhor Adão e para a sua família. E quando terminamos, ele bateu no meu ombro e disse assim, para ser evangélico não, mas eu posso fazer uma visita na sua igreja? Detalhe, ele tinha dito à esposa não muitos dias que tinha fé na religião dele, que nunca pisaria na nossa igreja. Nossa. E aí ele começou a frequentar os cultos, passaram-se muitos meses, ele indo, mas sem se converter. Até que um dia tinha um grupo de irmãos de Recife, que fez um programa na rádio e disse, você que frequenta a igreja, você que diz eu não bebo, eu não fumo, eu não jogo, mas você precisa se converter ao Evangelho. Glória a Deus. E ele pulou do sofá e disse, sabe que é verdade? No culto da noite, quando o irmão terminou de pregar no templo, ele levantou as duas mãos e foi chorando, glória. Entregar a vida para Jesus. Amém, glória a Deus. Disse para minha esposa, eu não chorei nem quando minha mãe morreu, mas não sei por que eu estou chorando, mas era o Evangelho que tinha entrado. Até hoje, o irmão Adão está lá. É auxiliar de trabalho naquela igreja. Que bênção, pastor. As emoções não param por aqui no nosso programa, viu, evangelista? Prepare o seu coração, porque chegou um momento especial, que é o momento das homenagens. E nós vamos juntos conferir neste momento. Evangelista Eliabe Nascimento, a paz do Senhor Jesus. Eu não poderia desperdiçar essa oportunidade de fazer-lhe também a minha homenagem. Quero agradecer a Deus por sua vida, agradecer a Deus por nossa amizade. Sou feliz por tê-lo como amigo, um amigo que nós já nos conhecemos há décadas. E se eu tivesse que lhe descrever com uma frase, eu diria que além de um amigo, o senhor é um obreiro provado e aprovado por Deus. Hoje o senhor está vivendo o cumprimento de promessas, compartilhando conosco dessas experiências maravilhosas, mas eu sei que muitas outras promessas Deus há de cumprir na sua vida. Que Deus continue lhe abençoando, abençoando o Senhor, sua família, o seu ministério, fazendo prosperar em tudo. Forte abraço, amigo. Deus te abençoe. Passando aqui para agradecer a Deus pela vida desse servo de Deus, que é o pastor Eliabe. Quando passou aqui pastoreando a cidade vizinha, não foi o nosso pastor, mas conhecemos e aí fizemos uma amizade que tem durado, graças a Deus. E é um homem que sempre tem uma palavra de Deus para nossas vidas. Um homem que toda vez que eu ligo para ele, ele me atende, apesar da distância, mas sempre ele dá uma palavra para nos confortar. Agradeço a Deus pela sua vida, pela vida da sua família e que Deus continue vos abençoando sempre. Meu amigo, meu irmão e meu pai.
Este homem se chama Eliabe Nascimento. Pastor Eliabe, o Senhor marcou a minha vida, marcou a vida da minha família, de Bel, de Silas e de Abner. Quando Deus uma vez me disse que ia marcar um encontro, que ia mudar a minha vida e me marcar, e eu tive a oportunidade de conhecê-lo na cidade de Bom Jardim. E um dia, este encontro, Deus fez com que eu fosse trabalhar com este servo de Deus na cidade do Granito durante 4 anos. E eu aprendi muito com este homem. É um pai, um amigo e um irmão. Deus te abençoe, pastor Eliabe Nascimento. Queridos irmãos, vos cumprimento com a paz do Senhor. Neste momento, quero externar a Deus a minha gratidão pela vida do meu pai, pastor Eliabe, este homem que é um amigo, um irmão, meu companheiro. Sempre que eu preciso, ele está para me aconselhar, para me ajudar, para me animar. Que Deus continue cumprindo as promessas na sua vida, meu pai. Fique sabendo que eu lhe amo muito, 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 muito. A paz do Senhor, irmão da Rede Brasil. Estamos aqui para falar um pouquinho do nosso pastor Eliabe, que é o meu filho. Nós somos gratos a Deus por isso, pela bênção que Deus tem concedido nas suas mãos, pela chamada de Deus na sua vida. Nós somos gratos a Deus. E que Deus abençoe meu filho, meu pastor. Amém. A paz do Senhor é uma alegria estar passando no programa Lição de Vida para agradecer a Deus pela sua vida. 25 anos de casados, 25 anos juntos fazendo a obra do Senhor. És um homem de fé. Obrigada por cuidar tão bem de nós, cuidar da nossa família, cuidar da minha mãe. Deus continue te abençoando, meu Senhor. Nós te amamos. Amém? Amém. Glória a Deus, que linda homenagem. Queremos agradecer a todos, que se disponibilizaram para contribuir com esta linda homenagem ao nosso convidado de hoje, evangelista Eliabe. Agradecemos ao professor Givanildo Hermano, Deus abençoe. Também ao Flávio Urbano, amigo do evangelista, o presbítero Joás Graciano, também a Gersina e Eliabe, a mãe e o filho, o Eliabe Júnior, a irmã Lília Nascimento, a Ueli da Esther e a Ivanise, esposa, sogra e filha. Deus vos abençoe. Chegou um momento muito importante também aqui no nosso programa evangelista, que é a hora da Caixa das Lembranças. Esse momento é o momento da gente resgatar algumas lembranças dos nossos convidados. Você que acompanha a Lição de Vida já sabe. Dentro da caixa há um objeto que remete aí, geralmente é a família que nos envia, nós entramos em contato com a sua família. Eu queria que o senhor abrisse e mostrasse pra gente, falasse o significado desse objeto, evangelista, por favor. É um livro, né? Desculpem. Muitas emoções. Isso aqui é uma relíquia que meu pai deixou. Oh, que bênção. A pequena enciclopédia bíblica de Orlando Boyer. Bem sofrida, mas ainda hoje eu utilizo para estudar a palavra de Deus. Que bênção. Recomendo a todos que adquiram este livro, porque todo bom obreiro tem que ter na sua biblioteca a pequena enciclopédia bíblica de Orlando Boyer. É um presente que meu pai deixou. Dos 9 filhos, eu sou o único que exerço o ministério, Existem músicos, existem maestros, existem cantores. Sim. Mas, como Deus disse, estou aqui para atender o chamado de Deus e fazer a obra do Senhor. Glória a Deus. Foi o Eliabe Júnior, que nos ajudou enviando essa recordação de seu pai, uma recordação tão significativa, pastor? Muito bem. Nós estamos chegando ao finalzinho do nosso programa, evangelista, e nós queremos muito agradecer a presença do senhor nessa noite, dizer que foi um momento muito especial para todos nós, e eu queria deixar o espaço para o senhor deixar rapidamente as suas considerações finais, por favor. Primeiramente, irmã Thalita e queridos irmãos, agradecer a Deus. Agradecer a minha família, mandar um beijo para minha esposa, para os meus filhos, Eliabe Júnior e Esther, para minha mãe querida, minha mentora, que orou tanto por mim, meus irmãos, minha sogra, coluna de oração, mas agradecer a Deus pela vida do professor Givanildo Hermano. Tem sido um canal de bênçãos para
o trabalho evangelístico onde nós passamos. Deus abençoe o professor Givanildo, Deus abençoe o nosso irmão Flávio. Ele é da cidade denominada Exu. Foi o homem que Deus usou para me dar o primeiro transporte. Amém. Lá em Granito. Falou com o pastor dele, pastor Edinaldo na época, e disse que estava sentindo de Deus de me dar um transporte, me deu uma moto, depois me deu um carro para me fazer a obra. Amém. É um amigo, eu digo a ele que ele é meu irmão branco. E agradecer a Deus pela vida do presbítero Joás, que também cooperou conosco lá em Granito. Amém. Um tempo, agora está aqui em Recife, na área 2. Deus abençoe o irmão Joás e família. Deus abençoe a todos. Agradecer ao nosso pastor presidente pela oportunidade que me faculta de poder cooperar no seu ministério. Deus chamou o pastor presidente para pastorear a igreja no estado de Pernambuco. Eu sou apenas um cooperador e poder fazer parte do ministério do pastor é um privilégio. Agradecer a direção da Rede Brasil, amém, agradecer a senhora pela forma como conduziu este programa e a todos os nossos irmãos que, de forma direta ou indireta, contribuíram, e dizer a você que está em casa, Deus é fiel para cumprir as promessas. Amém. Não poderia deixar de agradecer aos irmãos da filial em Itaíba, onde já construímos um templo, os irmãos do sítio Praquió, Deus abençoe, um templo novo inaugurado. Estamos construindo outro na congregação de Negras e em breve será o templo matriz de Itaíba, se Deus e o pastor presidente não me tirar de lá, não é? Amém. Deus abençoe os nossos queridos irmãos. Gostaria que o senhor, nós temos alguns segundos apenas para encerrarmos, mas não podemos encerrar sem oração. Sim. O senhor pode orar por nós, por favor, pastor? Sim, pois não. Vamos fazer uma oração. Jeremias capítulo 1. Deus é fiel para cumprir as promessas. Pai de amor, em nome de Jesus, nós queremos te louvar pelas tuas promessas, Senhor, que são fiéis nas nossas vidas. Louvar a ti pela vida da minha família, minha esposa irmã Lila, os filhos, tua igreja, todos os teus servos que cooperam ali na filial de Itaíba, os obreiros, Senhor, a tua igreja, Senhor, os nossos irmãos lá de Granito que continuam caminhando, mesmo em meio às intempéries que surgem, aquela igreja permanece de pé porque é promessa do Senhor. Orar a ti pela vida do nosso pastor presidente, orar a ti pela vida de sua família, do ministério, pela escola bíblica que acontecerá, Senhor, estes dias ou esteve acontecendo estes dias. Te pedir, Senhor, as tuas bênçãos em continuação para a vida da nossa irmã Thalita e de toda a equipe que faz parte deste programa Lição de Vida. Que o testemunho dito aqui possa tocar vidas ou tenha tocado vidas nesta noite e que outros possam continuar crendo, sim, de que o Senhor Deus é fiel para cumprir tudo aquilo que diz. Amém. No tempo certo o Senhor fará. Te damos graças por tudo em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Obrigada, pastor. Muito obrigada a você que esteve conosco. Lição de Vida fica por aqui. E não esqueça, a palavra do Senhor é verdadeira. Ele é fiel em tudo que faz.